bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor, que seja tudo bem aí do outro lado da telinha. Obrigado pela sua companhia aí no dia a dia, nas nossas meditações. E deixa seu like, compartilha se você gosta do conteúdo, passa para o maior número de pessoas que você gostaria que dividisse conosco a beleza dessas revistinhas, a espiritualidade, o alimento espiritual que nós recebemos, o trabalho lindo das nossas irmãs. A gente está estudando essa revistinha essa semana, O Melhor Caminho, de 1979. Gosto de falar a data, porque aí a gente sempre vê que aquela parte da Bíblia que diz que a palavra se renova a cada manhã é verdadeira, porque apesar de ser tão antiguinha, tão atual para nós. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E hoje a gente vai ler um artigo que eu achei bem gostoso, que diz... Opa, peraí. Eles precisam de nós. Hebreus 11, do 1 ao 40, a passagem. Depois você lê aí bem esmiuçando, degustando a palavra de Deus. Será que os heróis da fé precisam de mim? Como pode Deus precisar de mim? Ele, com seu poder, formou o mundo e até as galáxias. Ou o dedicado Abel, cuja oferta inspirou milhões a buscar o favor de Deus? O que posso fazer por Abraão, o pai dos fiéis, em cujo seio os santos que se foram buscam repouso? Posso fortalecer o poderoso Moisés, que resistiu ao rei do Egito para agir e guiar através e em prol do povo cativo até a sua liberdade? Posso? Será que consigo ser útil? Como posso, eu que nunca presenciei um milagre, ajudar fiéis invasores que viram cair as muralhas de Jericó? Que legal, né? Como posso eu, na minha vida confortável, aperfeiçoar o galardão daqueles que resistiram nos desertos, nas cavernas, para ir aonde Deus os guiou? Ou aqueles que sofreram torturas e aflições por sua causa e até morreram no flagelo, né? Como posso eu dar um dia auxílio aos que eram tão grandes que o mundo não era digno deles? Oh, de fato, a ideia, mas se a gente parar para pensar, o que esses irmãos significam, esses mártires, que morreram cantando, dá até um nó na garganta, uma vontade de chorar, que nós sejamos assim. Se necessário, né? Claro. Mas olha, graças a Deus por essas vidas, né? Isso nos motiva, isso nos move. De fato, a ideia de qualquer desses mortos precisar de mim parece além da própria capacidade, além da minha própria capacidade. Tendo tão pouca utilidade na Terra, posso aspirar ter uma influência positiva no outro mundo? A responsabilidade supera a minha compreensão. Que a gente não consegue ver, né? Que a gente pode realmente ser útil, que eles precisam de nós. Eu não consigo. Mas vamos lá. Lado negativo disso. A possibilidade de seres terrestres combinarem realmente o bem-estar dos que partiram também contradiz a visão bíblica da morte. Sua percepção continuada da nossa existência, sugerida por Jesus na parábola do homem rico e Lázaro, estimula minha consciência, fazendo com que me preocupe com os vivos. Mas não há o menor raio de esperança de que os vivos possam alterar a condição presente dos mortos. Nem mesmo Lázaro, um santo que partiu, podia diminuir o sofrimento do homem rico. Nem mesmo o galardão final dos mortos ser modificado por aqueles que ficam. É verdade. Os homens serão julgados de acordo com o que foi feito do seu corpo. O aperfeiçoamento final dos heróis que partiram e também o nosso é consumado apenas através do poder do sangue e da ressurreição de Cristo. O acesso deles a isso depende da sua própria fé e não da nossa. Pega seu cafezinho aí, gente. Lado positivo disso. Vamos lá, vamos explanar.
Entretanto, o escritor une a vida e o galardão de grandes heróis à nossa vida e sugere essa interdependência, essa coligação, né? O escritor argumenta, primeiramente, do menor para o mais grandioso. Se os grandes heróis do Velho Testamento tornaram-se tão fiéis com apenas um pequeno conhecimento do plano de Deus e com pequenas promessas, fragmentos, né? Eles não sabiam da história toda, todo apanhado da Bíblia que nós temos à disposição. Plano de Deus em pequenas promessas, quão maior deve ser a nossa fé e perseverança, porque nós recebemos a grande promessa, o testemunho do Messias prometido. O que ele está falando? A gente tem acesso a tudo através da Bíblia Sagrada, toda a história, desde a parte que é lá do Velho Testamento, tudo que Deus fez para nos alcançar, Jesus e todos os seus exemplos e maravilhas e bênçãos, né? Que amor maravilhoso. Nós temos acesso a tudo isso. Depois ele afirma que apesar de Deus não ter revelado plenamente o seu plano aos grandes homens do Velho Testamento, tinha entretanto algo melhor para eles. Seu plano também nos inclui. Nele, nem eles, por causa do seu relacionamento privilegiado com Deus, nem os cristãos, por causa da revelação superior da promessa, terão uma vantagem significativa no aperfeiçoamento final dos santos. De acordo com o plano de Deus, ele providenciou para que apenas em nossa companhia eles tivessem a conseguir a sua perfeição. Versículo 14 lá de Hebreus, a passagem inicial. Há 2 elementos básicos de motivação na passagem. O primeiro e mais evidente é que fala de tão grande nuvem de testemunhas. Quão triste será desapontar aqueles que suportaram tanto a fim de realizar a vontade de Deus na terra e que guardaram ansiosamente para completarmos a tarefa. Dessa forma, que somos influenciados pela ideia de que nossos pais que morreram saberem de nossos atos. Podemos também ser movidos pelo pensamento de sermos observados por essa grande nuvem de testemunhas do passado. E o segundo elemento de motivação deve ser cuidadosamente expresso. Os grandes heróis da fé precisam de nós da mesma forma que Deus precisa de nós. Uau! Não no sentido estrito da palavra, necessitar. Não é o ponto de sugerir uma deficiência na natureza de Deus ou deles. Não até o ponto de sugerir que a recompensa depende da nossa fé, não da deles. Mas a necessidade existe porque Deus, em seu plano maravilhoso, decidiu realizar o seu propósito através do homem e das mulheres confiantes que se submetem à vontade de Deus, a saber, nós, cristãos. Todavia, o propósito de Deus será realizado sem levar em conta a minha fidelidade. Os grandes heróis do passado serão aperfeiçoados, quer eu decida ou não ser um instrumento divino, porque a igreja da era cristã será o meio pela qual ele tornará a sua vontade conhecida e exercida na terra. Glória a Deus! Eu posso decair alguns degraus, eu posso decair alguns cristãos hebreus, a ponto de fazer, ou posso extrair coragem e inspiração daqueles que precedem. Se eu fracassar, outro tomará o meu lugar na realização do plano final de Deus. Mas algumas vidas ficarão intocadas por minha culpa. Misericórdia, Senhor. Os grandes heróis ficarão desapontados com a minha traição da causa. Magoarei a Deus pela minha falta de confiança e perderei meu galardão. Vocês precisam de mim, mas quanto mais eu preciso de vocês, homens da fé. Wilfred Wiggett. Que estudo gostoso. Olha que chacoalhão. Bom saber, né, que nós somos necessários, que não ficamos de fora, né? Que nada nesse mundo venha desviar nossa atenção do que realmente tem valor, que é a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. Que possamos ter tempo, Senhor, para realizar, ó Pai, a sua vontade nesta terra. Nos usa, Senhor amado, nos limpa de nós mesmos, nos dá coragem. E que não esqueçamos, ó Pai, que o Senhor tem um plano e que nós estamos inclusos nele. Em nome santo de Jesus nós oramos a Ti. Agradecidas, papai querido. Amém. Um beijo, gente. E até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.